uma grande planície que tinha aí, planície alagada, né? Então deu barro para trabalhar quase 200 anos a trabalhar. E essa área que nós trabalhamos hoje, nós estamos trabalhando desde 1955 nessa área. E já estamos com 45, com mais 18, 50, 63 anos, né? 63 anos, todo mundo tirando barro de lá, dessa área. Nós trabalhamos aqui com argila, que é oriundo do barro, né? Mas o nome do produto natural é barro. Chama-se para ele, produto natural, chama-se barro argiloso. Porque quando ele vem no produto natural, lá no barreiro, né, tecnicamente é chamado de jazida. Quando ele sai de lá da jazida, então ele vem com toda a imperfeição que a natureza deu para ele, né? Ele está ali com tudo, tem vários corpos estranhos naquele. Trabalho com a cerâmica é uma atividade bastante prazerosa. O que acontece é que, com a diminuição do fluxo de venda, e os jovens veem a dificuldade que seus pais, seus parentes atravessam no momento, vai perdendo o estímulo de continuar na profissão. Os artesãos que ainda estão em atividade estão envelhecendo, já têm uma certa idade, como eu, e não estamos vendo essa reposição de mão de obra de uma maneira bastante eficaz, bastante efetiva. Mas em função da própria diminuição do fluxo turístico. Então sempre eu bato na mesma tecla. O que dificulta, diminui a comercialização é a falta de investimento maciço no setor turístico de Belém. Os nossos governantes deveriam patrocinar, de certa forma, a vinda de turistas para a nossa cidade, para todo o estado de uma maneira geral, não só para Belém, para a Grande Belém, mas para todo o estado. Apesar de ter sido recentemente criada uma Secretaria de Turismo, eu percebo que não vem dando o resultado que se esperava. Eu acho uma secretaria bastante limitada, talvez até financeiramente muito limitada, e os investimentos são cada vez mais escassos. Alguns elementos têm sido agregados ao patrimônio cultural, ao patrimônio turístico de Belém, como o Mangal das Garças, como a Estação das Docas, agora com o Parque do Tinga. Esses elementos ajudam bastante, mas ainda não é o suficiente. Alguma coisa precisa ser feita a mais para que o turista de Belém se sinta bem, se sinta em casa, se sinta satisfeito, se sinta seguro e prazeroso em visitar a nossa cidade. Elementos naturais nós temos de sobra. Vai reto, não é? Passa aí. Passa aí. Inicialmente foi a COARTE, a Cooperativa de Artesãos de Coraci, que foi uma potência aqui em 1985, 87, 88, nessa faixa aí. Então foi uma potência aqui em Coraci. Aí depois veio as outras entidades. Tinha, se não me engano, aqui 5 ou 6 associações de artesãos de ceramistas. Era muita associação. Muita gente envolvida, muita gente mesmo. Aí depois veio o Liceu. O Liceu foi edificado em função de artesãos daqui. Felizmente, a coleta da matéria-prima se dá numa área que é monitorada pela Prefeitura de Belém. E ela é o ano inteiro, de certa forma, normal. Não tem havido assim uma diminuição
de maneira que venha prejudicar o trabalho dos artesãos aqui. O que está acontecendo atualmente é que essas áreas onde o artesão coleta argila, elas estão sendo invadidas, estão sendo ocupadas indevidamente, porque é uma área de várzea, uma área que deveria ser preservada, né? Uma área de manutenção da fauna e da flora daquela nossa região, e deveria ser realmente preservada. Isso não está acontecendo, e está acontecendo um processo assim, bastante acelerado de ocupação irregular. O filho chamou fuga pra comprar baia, porra, vai aqueles caras que bate ele, velho. Porra, até 50 pau de barro pra mim agora, né? Filho! Não, pô, foi a avó dele. A avó dele. Quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de 3, 41 aqui. Rapaz. Os artesãos aqui de Coraci, todos nós, recebemos argila ou compramos essa argila semi-beneficiada. Chegando na olaria, é feito um outro beneficiamento, limpeza total da argila. Daí então começa-se a modelar as peças de cerâmica. Essa modelagem é feita por um profissional específico, faz esse trabalho. Em seguida vai para o engobo ou pintura, depois o desenho, a secagem total e queima. Eu comecei, na realidade eu tinha 10 anos, quando eu comecei a trabalhar, né? Comecei a aprender, né? Porque isso aqui, isso é uma pequena academia isso, sabe? Não se faz um oleiro, embora que ele tenha
bem interesse de aprender, mas não se faz com menos de 2 anos. Os oleiros que eles praticam bastante e querem aprender a fazer muito tipo de peça, ele tem que passar por 5 anos. Tem que passar por 5 anos. Se ele não passar por 5 anos, ele não consegue fazer todo tipo de peça. Então, às vezes, a gente até diz assim, tem um ditado de alguns oleiros antigos, que diz assim, eu não sou oleiro, eu sou um aprendiz habilitado. Eu sou um aprendiz habilitado, um oleiro dos antigos, hoje em dia não se fala mais disso. E, então, eu comecei com 10 anos e eu passei 5 anos na aprendizagem. Com 15 anos, eu já ocupava uma roda dessa aqui. Porque para ocupar uma roda dessa aqui, você tem que ter habilidade para ocupar, porque o dono da olaria não consente o cara ir para lá gastar barro. Ninguém consente isso. Você pode andar em todas as olarias para ver que nenhum não consente. Isso aí é um negócio que é uma tradição que já vem do tempo desde os portugueses, que chegaram primeiro no Brasil, os colonizadores, né? Que eles tinham isso aí como prática, sabe? Não era exceção, era uma regra. Tinha oleiro no passado, como eu conheci, por exemplo, alguns oleiros, e quando ele saía, ele metia cadeado na roda. Eu tinha um sogro, que ele era oleiro, meu sogro, era oleiro. E ele não queria que os filhos deles aprendessem para oleiro. Então sabe o que ele fazia? Ele dava pancada nos filhos para não montarem na roda, para aprender. Só teve um que aprendeu, não, tiveram 2 que aprenderam. Ele tinha 9 filhos também, tiveram 2 que aprenderam. Os outros não aprenderam porque eles não deixavam, sabe? Eles não deixavam aprender. E as olarias que eram dos portugueses, na época, os portugueses também não deixavam. Eles não consentiam aprender. Só aprendia quem era da família. Por isso que se dizia assim, era uma tradição familiar. Mas não era que fosse uma tradição familiar, era uma exigência deles, sabe? Comecei com 10 anos de idade, com 15 anos de idade eu assumi uma roda. Ou seja, com 15 anos de idade eu comecei a ganhar dinheiro. Eu já ganhava, mas então ganhava pouquinho, né? Ganhava peças, fazia peça, vendia por dinheiro baratinho, meu pai levava para ver o peso e vendia lá no ver o peso, por um preço insignificante as peças. Mas com 15 anos de idade eu assumi uma roda dessa para me trabalhar. Fazia 500 peças por semana já. Quando nós chegamos aqui em Coraci, aí o meu pai falou com o meu cunhado, que era o genro dele, falou com o meu cunhado para me ficar terminando, eu já sabia um pouquinho, né? Para me terminar de aprender com ele, com esse meu cunhado. Aí o meu cunhado falou, tá, tudo bem, não tem problema, ele fica comigo. Aí eu fiquei lá, aprendendo assim, quando dava oportunidade nas rodas dos oleiros oficiais, né? Aí eu subia na roda, eu tinha permissão do dono, né? Para ir aprendendo, eu fui aprendendo. Passei mais ou menos 3 anos. E assim eu passei entre 4 e 5 anos lá, que você sabe. Aí quando eu já tinha condições de assumir uma roda, aí teve um oleiro lá, chamado Joaquim Macedo, era até parente também de português, era filho de português. Aí o Joaquim Macedo entregou o lugar. E ficou a roda dele desocupada, né? Aí meu cunhado pegou e disse, olha, Rodrigo, o Joaquim Macedo não vem mais trabalhar, que ele entregou o lugar. Aí tu vai assumir a roda dele aí. Aí eu estava com poucos dias lá trabalhando com ele, aprendendo, né? Quando deu no rádio que naquele momento o Japão estava se rendendo e a guerra estava terminando, né? Dia 8 de maio de 1945. Quer dizer, então foi o ano base para minha entrada no artesanato. 1945. Quer dizer, neste ano foi o ano que
Para mim foi o ano do meu começo. Embora que eu estivesse por lá alguns dias, mas a base foi assim, essa informação. Tanto que eu nunca me esqueci disso. Você não consegue aprender isso aqui se você não praticar. Não adianta nada eu lhe dizer como é. Porque isso aqui é uma questão, sabe do quê? De coordenação. Então só quem coordena o seu corpo é você mesmo. Sabe? A sua força. Porque para tudo tem uma força, né? Agora eu estou trabalhando com esses aqui, é maior. Outra força. Então se eu pegar um bolo maior para fazer uma peça dessa aqui, é outra força. Quer dizer, a força das nossas mãos é que coordena o tipo de peça que a gente vai fazer. Então essa força aí é que é muito difícil a gente passar para as pessoas. Então a pessoa, ela tem que praticar. E se os oleiros não derem oportunidade, ninguém aprende. Sabe, ninguém aprende, sabe por quê? Porque o camarada não tem a máquina na casa dele. Aí o tempo foi passando. E hoje, se você conversar com algumas pessoas, tem muita pessoa que diz isso. Aí diz já que ninguém quer aprender. Sabe? O camarada abre as portas e tal, e ninguém quer aprender. Hoje mudou, né? Eu conto 38 mestres que saíram daqui. Hoje em dia eles são mestres. Todos pela oportunidade que eu dei, né? Hoje em dia o que acontece é assim. Existem leis proibitivas. Entendeu? Então nós aqui, inclusive eu aqui, fui ameaçado há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, foi assim. Fui ameaçado pelo Ministério do Trabalho, porque eles chegaram aqui uma ocasião, estava cheio de menino aqui, sabe? Menino aprendendo. E então eles não me notificaram e não me lançaram multa nem nada, mas me advertiram, né? Que se a gente adotasse criança aqui, que a gente podia ser multado. Porque não existe regularização para aprendizagem, né? Nós não temos uma regularização para ensinar ninguém. Então nós somos clandestinos no caso, né? Então se chegar aqui o Conselho Tutelar, por exemplo, né? O Ministério do Trabalho, um outro órgão desse que trabalha com adolescente e criança e adolescente, e tiver menino aqui, então eles vão querer multar, sabe? Vão querer multar a gente. As mulheres ceramistas, elas estão ligadas geralmente a duas coisas: a pintura e o comércio. Então quer dizer que ela está ligada, mais voltada à parte comercial e à parte da pintura. Mas tem mulheres que fazem louça, fazem isso que eu estou fazendo, tem mulheres que fazem, tem mulheres que desenham, fazem desenho, tem mulheres que queimam forno, tudo isso tem. Terminou os 10? Meia dúzia só de panela. Das menores, viu? Aquelas menores. Então o que que se faz? Faz uma panela, e essa panela ela é útil, mas ela também é decorativa. Então as pessoas compram pela utilidade e compram também para decorar, né?
E a panela de barro em si, que é essa que eu estou fazendo, né, panela de barro, então ela é usada, ela é utilizada exclusivamente para utilidade. As pessoas que compram para usá-la, né? Botar no fogo, fazer o feijão, Giacomo. E quando a gente faz a peça, quando ela sai da roda, o primeiro estágio dela depois da roda é o repouso, né? Tem o repouso. Ó, todas essas peças aí estão em repouso, todas elas, né? Estão em repouso. Depois do repouso, o segundo estágio dela, eu não posso deixar ela secar sem fazer o acabamento. O que é o acabamento? Essa peça aqui, ó, essa aqui, é um filtro, né? Filtro para água potável. Então, esse filtro eu fiz primeiro, foi feito assim. Primeiro eu fiz esse pedaço. Daqui para cá. Depois eu fiz o pedaço daqui para cá. Ele estava naquela posição ali, ó, nessa posição. Ontem eu virei ele ao contrário para fazer essa parte aqui. Quer dizer, uma peça que ela leva acabamento, então a gente tem que ter um ponto dela de fazer acabamento, né? Ela não é uma peça única, ela é uma peça que ela é agrupada. Se ela não tiver que fazer esse tipo de acabamento, mas como as peças nossas todas, a maioria delas são desenhadas, então ela tem um período para ser desenhada. Esse período de ser desenhado depende muito do clima. Se o clima, se ele for quente, a gente faz as peças num dia, no outro dia tem que desenhar. Aí depois de desenhada a peça, a gente prefere, ou seca na prateleira ou bota no sol, né? Depois dela seca, ela passa por um processo chamado brunição. Que a brunição, ela inclui um processo de passamento de lixa na peça para tirar as imperfeições e depois passa água, um pano molhado na água, água pura, né? E depois passa uma tela, ou passa uma escova, que é para ela puxar o brilho dela, né? Então, quando ela é feito esse processo, então a gente tem que ter uma determinação com respeito ao momento da informação dela. Porque aí, ela aqui, quando eu estou fazendo ela tá, já posso garantir para vocês que foi pesquisado e testado. Ela tem aqui 35% de água. Essa água é que faz dar a viscosidade, a plasticidade e a elasticidade. Então ela só tem esses elementos por causa da água que contém nele, né? Aí, para ela chegar no forno lá, o último elemento que vai sair dela é a água química, que é considerada pelos técnicos como água química. Essa água química, ela fica na peça em torno de 5% da água. Ela fica na peça. Aí você informa ela com 5% de água. Informa. E esse 5% de água então vai sair do fogo. Quer dizer, na temperatura, de acordo com a temperatura, ela vai sofrendo uma mutação. E essa mutação chega até 500 graus. Quando ela chega em 500 graus, aí ela dá uma revirada na resistência dela. Ela deixa de passar a ser uma peça de argila ou de barro, como queira, né? E começa a nascer a peça de cerâmica. Se tiver gente para comprar, nunca vai faltar gente para fazer. Não é. Nunca vai acontecer, sabe por quê? Porque as pessoas vão se entusiasmar, uns se entusiasmam com os outros, sabe? Agora, se não tiver quem compra, é outro caso, né? Mas depois, com a entrada dos produtos chineses no Brasil,
Então o chinês tem muita coisa diferente, né? Tem muita coisa moderna lá que a gente não conhece aqui. E o plástico tomou conta de tudo. O alumínio tomou conta, né? Aí nós fomos perdendo mercado. Estamos perdendo mercado. Então o que salvou a gente foi as nossas criatividades, né? Criamos coisas novas e com isso nós estamos vencendo. Então a gente interpreta esses desenhos, essas formas e procura dar um tom mais atual a essa produção de cerâmica aqui em Coraci. Predominantemente cerâmica marajoara, tapajônica, maracá. E atualmente a cerâmica que resolveu se denominar é a fase iquaraciense da cerâmica indígena. Por volta de uns 15, 20 anos atrás, foi realmente um período de bastante comercialização. O turismo em Belém era efervescente, tinha-se uma grande quantidade de turistas, tanto brasileiros como de outros países, e com o passar do tempo, na minha visão, por descaso das nossas autoridades, deixou-se de investir plenamente no setor de turismo, ou muito pouco investido, para não ser injusto. E essa diminuição no fluxo turístico de Belém vem fazendo com que a cerâmica venha tendo uma regressão na sua quantidade, na sua comercialização e na sua exportação, como acontecia no passado. Além de todos esses fatores que eu já citei, a diminuição do turista, também nós estamos num período de inverno aqui na região amazônica, um período que chove bastante. Então, de uma maneira geral, já é normal nesse período diminuir bastante a produção. Então, começa-se realmente a ter uma atividade mais intensa a partir do mês de junho, que vai até dezembro. O consumo de cerâmica daqui de Belém é muito pouco, muito pouco. Quem mais compra cerâmica aqui em Belém são pessoas de fora que moram aqui. Aí tem interesse em comprar e decorar. Mas os filhos daqui não têm assim muito interesse. Mas você vai para fora do estado, muita gente tem cerâmica. Né? Hoje ainda se vende cerâmica. Ainda continuo sobrevivendo da cerâmica. Né? Então as pessoas gostam do trabalho. É um trabalho muito bonito, muito bem feito e duradouro. Mas você precisa ter turista na cidade, senão você não vê.